Fala pessoal, Matheus aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, passando para dar seguimento na preparação aí para o certame que está com o edital publicado e inscrições ainda em aberto para a Prefeitura de Palmeira dos Índios, sobretudo para o cargo de agente de trânsito e guarda municipal. Pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês aqui a Lei 1240, né, de novembro de 91, que dispõe do Estatuto dos Funcionários Públicos, do município de Palmeira dos Índios, tá? E das autarquias e das fundações públicas municipais. Vamos seguir, pessoal. A lei é bem extensa, tá? Então eu vou precisar ser bem objetivo aqui na tratativa. Porém, havendo dúvida, vocês podem aí pausar o vídeo e de modo mais tranquilo, né, fazerem uma leitura compassada, uma leitura um pouco mais tranquila, a fim de sanar aí ao máximo possível as eventuais dúvidas que possam surgir. Mas, reitero que estou à disposição, certo? Comentem abaixo em caso de dúvidas. Podem também acessar o Instagram do canal e, através do direct, deixar dúvidas, sugestões, reclamações, e eu estarei analisando e buscando melhorar da melhor forma possível, tudo bem? Vamos lá. Esta lei institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Palmeira dos Índios, das autarquias e das fundações públicas municipais. Para efeito desta lei, o funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, primeiro conceito que a gente precisa guardar. Quem é, Matheus, funcionário? Ou quem é funcionário público? É a pessoa investida em cargo público, tá certo? Veja que o parágrafo único traz para a gente aqui que nas hipóteses de requerimento para enquadramento do parágrafo 3º do artigo 1º desta lei, a requisição deverá ser instituída com a renúncia expressa ao excedente de pequeno valor apurado na data do pagamento. Tudo bem? Perdão, vamos caminhando aqui. O que é cargo público, Matheus? Qual é o conceito que traz a lei, o estatuto dos funcionários, dos servidores públicos municipais do município de Palmeira dos Índios? Aqui no artigo 3º nós temos o conceito de cargo público. Integrante de carreira ou isolado é o conjunto das atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um funcionário. Então, gente, vamos lá. Existem conceitos dentro de conceitos aqui. Primeiro conceito a ser guardado, ou melhor, segundo conceito. Cargo público. O que é cargo público, Matheus? É o conjunto, melhor dizendo, das atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um funcionário. Veja, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei. Primeiro ponto, e normalmente, geralmente, com certa frequência, aparece aí em provas. Os cargos públicos são criados por decreto, são criados por emenda, são criados por... Não, vejam, na estrutura do município de Palmeira dos Índios, os cargos públicos são criados por meio de lei, tá certo? A Câmara Legislativa do município, ela, através de seus vereadores, eles fazem o projeto de lei, tendo a aprovação necessária, eles criam, tá certo, os cargos públicos, com denominação própria. Cada cargo público precisa ter denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo e comissão. Aqui a gente já entra num segundo parâmetro fundamental que nós saibamos. No sentido do que, Matheus? O que são cargos efetivos e em comissão? A gente vai ver mais à frente, mas guardem esses conceitos. Sobretudo, que o cargo público só é criado através de lei, tá certo? E que o cargo público ele é o conjunto das atribuições e responsabilidades previstas ali na estrutura organizacional. Vejam bem, os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, das autarquias, inclusive as de regime especial e das fundações públicas, são organizados e providos em carreira ou isolado, tá certo? Ou é aquele cargo em carreira que você entra num cargo e vai ascendendo ali dentro da instituição, ou também é um cargo que você entra e ficará até atingir idade ou tempo suficiente para a aposentadoria, tudo bem? Matheus, e o que são carreiras? Pessoal, o artigo 5º aqui ele vai dizer para a gente que serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigida, bem assim a natureza e a complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão correlação com as finalidades do órgão ou da entidade a que devam atender. Então, o que são carreiras? Veja, é o que a gente pressupõe mesmo, é aquela
aquele caminho dentro da instituição, porém vinculado à estrutura do órgão, às relações e às finalidades as quais o órgão objetivar. Matheus, dê um exemplo, vamos lá. Agente de trânsito, por exemplo, está vinculado à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, SMTT, dentro da estrutura aí de Palmeira dos Índios, tá certo? Então, o agente de trânsito, ele entra enquanto agente, ele pode, Matheus, ser promovido, existe uma carreira? Não existe uma carreira nesse sentido estrito. O que existe é um servidor que vai ser por ali destinado, nomeado, tá certo, para um cargo de chefia, de assessoramento, que estará à frente daquele órgão. Mas a ascensão, no sentido de você entra como agente, depois você torna-se isso, aquilo, outro, não existe. É semelhante à estrutura das guardas municipais, né? Você pode entrar na guarda municipal hoje, mas você é tão guarda quanto aquele que já está na instituição há 10, 15, 20 anos, tá certo? Não existe esse critério de antiguidade, né? Diferente ou divergente aí das estruturas militares, né? A gente sabe que valora-se muito aí o aspecto de antiguidade, tudo bem? Sendo inclusive parâmetro para merecimento de possíveis e prováveis promoções, ok? Matheus, você falou em classes de cargos. E o que são classes? É a divisão básica na carreira, pessoal. Você é agente de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe. Então vai depender muito da estrutura organizacional. Tudo bem? Vamos caminhando aqui. As classes elas serão desdobradas em padrões, os quais correspondem aos vencimentos do cargo. Veja, você está entrando hoje na Prefeitura de Palmeira dos Índios. Você não vai ganhar a mesma coisa que uma pessoa que já está lá, melhor dizendo, há 10, 15, 20 anos, pessoal. É impossível. Você vai entrar recebendo vencimento base. Matheus, vencimento? Como assim? O que é vencimento? Vencimento é o salário, tá? É porque no serviço público a gente chama de vencimento. Aí a gente vai ver também que tem aspectos que são aderidos aí ao vencimento e tem ou não caráter de vencimento propriamente dito. Então vamos lá, seguindo aqui. Essas classes elas terão por esse objetivo separar aqueles servidores que têm pouco mais de antiguidade. Agora veja, eu disse que não é parâmetro de antiguidade, a depender do órgão para promoção e etc., no sentido da organização da instituição. Agora, claro que o servidor que quanto mais tempo ele culmina, mais gratificações ele tem. Inclusive a gente vai ver aqui que é um dos tipos das gratificações presentes, o critério de antiguidade, de assiduidade e etc. Tudo bem? As carreiras poderão compreender classes de cargo do mesmo grupo profissional, reunidas em segmentos distintos, escalonadas no nível básico, médio e superior. Tudo bem? O básico aqui como se fosse quase um proporcional ao fundamental. São isolados os que não podem se integrar em classes e correspondem a certa determinada função. Matheus, não tem classe para aquela pessoa, então ele fica de certa forma isolada, não existe uma carreira plena para que ele ascenda dentro da instituição, e ele fica de forma isolada, mas contando gratificação também por quanto maior tempo de serviço ele obtiver. Tudo bem? Matheus, e o que é quadro? Você falou aí em quadro. Gente, quadro é o conjunto dos cargos, carreiras, isolados ou em comissão, funções, gratificações, integrantes da estrutura dos órgãos dos poderes do município, autarquias e fundações municipais. Eu não vou estar repetindo, mas eu quero que toda vez que eu fale do município, vocês tenham atrelado a esse conceito as autarquias e as fundações públicas municipais, tudo bem? Então vejam, é proibida a prestação de serviço gratuito, salvo os casos previstos em lei. Como assim, Matheus? Não estou entendendo. O servidor, via de regra, ele não pode trabalhar ou desenvolver as suas atividades de forma não onerosa, como a gente diz no mundo jurídico, né? Ele tem que ser devidamente remunerado, tá certo? Ele tem que ter vencimentos, tem que receber ali um soldo em razão disso. No título 2, do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, eu quero que vocês leiam com bastante calma e guardem esses conceitos, tá? Eles aparecem de forma muito, mas muito recorrente em concurso público e normalmente é cobrado, tá certo? E cobrado com bastante ênfase. Matheus, de que forma? Ou eles invertem, né? Eles dizem que a remoção é a redistribuição, que a substituição é a vacância, que o provimento, enfim, eles invertem, alteram, sobretudo a banca do atual concurso aí para Palmeira dos Índios, lembrando que é a instituição ADMTEC, né? Lá do estado de Pernambuco, que está organizando o concurso, tá bom? São requisitos básicos para ingresso no serviço público. Gente, isso aqui vem até no edital, mas a gente precisa fazer uma leitura ou comumente ter conhecimento básico do que minimamente o nosso cargo ali ele exige. Então vejam, nacionalidade brasileira, ele não está dizendo que você precisa ser brasileiro nato, ele está dizendo nacionalidade brasileira. Matheus, o que é o brasileiro nato?
O nato vamos considerar de natural. Ele nasceu aqui ou nasceu em outro país, estando os pais a serviço do Brasil, tá certo? Entre outras condições que eu posso estar trazendo com mais riqueza de detalhes numa aula de direito constitucional no tocante à nacionalidade. Tá certo? E o naturalizado, Matheus, quem é? O brasileiro, a nacionalidade brasileira ou o brasileiro naturalizado é aquele que não é nato, né? Ele não nasceu aqui, todavia, atendido ali alguns requisitos estabelecidos em nossa Constituição, ele foi concedida a ele essa naturalização, quer dizer, ele é brasileiro por extensão, tá certo? Ele não nasceu, mas é considerado para determinados fins tão brasileiro quanto ou tão próximo do brasileiro nato. Tudo bem? O gozo dos direitos políticos, ou está em pleno gozo dos direitos políticos. Matheus, como assim? Ora, o conceito de direitos políticos ele é amplo, entretanto aqui eu vou restringir a capacidade de votar e ser votado. Então é você estar em pleno gozo com os teus direitos políticos, tudo bem? A quitação com as obrigações militares e eleitorais. As militares, sobretudo aí para o sexo masculino, né? Atingida a idade de 18 anos, o alistamento obrigatório, e eleitoral também, né? É obrigatório o alistamento, a partir dos 16 anos é facultativo até os 18, e a partir dos 18 torna-se obrigatório também. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Quem não assistiu a aula de Direito Constitucional, eu recomendo muito que vocês o façam, tá? Essa aula eu acabei trazendo alguns tópicos ali relevantes, e as próximas aulas que eu trarei para o concurso de vocês serão apenas por meio de questões. Então, talvez não seja possível que eu taxativamente pare para estar explicando um conceito ou outro. Então, eu sugiro muito que vocês vejam a aula de Direito Constitucional. Está, inclusive, na playlist de Palmeira dos Índios e vai ajudar muito vocês aí com alguns conceitos que aqui aparecerão e já apareceram, por exemplo, também. Tá certo? Vejam, a idade mínima de 18 anos e dispor de boa saúde física e mental. Matheus, por que é que para os cargos de agente de trânsito e guarda municipal está sendo solicitado o teste de aptidão física, ou o popularmente conhecido TAF? É porque exatamente por isso. Ora, é naturalmente comum que para ingressar em qualquer instituição, e sobretudo no serviço público, nós tenhamos aptidões. O que é isso, Matheus? Aptidões. Estarmos aptos, pessoal. Estarmos aptos no sentido de atender às demandas. Se eu não tenho, de repente, sanidade mental suficiente para exercer determinada situação, eu não posso jamais executar aquelas ações. Desta forma, o serviço público implica aí testes físicos e mentais a fim de alguma forma, visualizar se a pessoa tem ou não aptidão para exercer aquele cargo, tá certo? Vamos lá. Vejam, aqui só o parágrafo primeiro ele traz um adendo importante que ele diz assim: as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. É o caso do TAF também aí, como eu mencionei anteriormente. Vejam, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas até, tá? Porque às vezes tem cargos que não tem e a pessoa diz, não, mas é constitucional, ou então é inconstitucional não ter. Gente, é até 20%. E é totalmente necessário que tenha e que haja, na verdade, essa previsão. As pessoas portadoras de necessidades especiais lutaram muito para garantir esse direito e merecem, tá certo? Fazem jus a essa orientação, essa exigência, melhor dizendo, aqui do parágrafo 2º. Vamos seguindo aqui, eu não vou ler todos os parágrafos, somente os que eu já previamente fiz uma leitura e marquei alguns pontos importantes para vocês. Gente, guardem o conceito do artigo 11. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Não é com a nomeação, não é após a aprovação, não é durante o edital, não é durante a inscrição do concurso público, não é durante a correção ou divulgação do gabarito. Por que você está falando isso, Matheus? Porque a nossa banca, a ADM-Tech, ela troca conceitos, mas às vezes ela troca conceito pelo absurdo mesmo, tá? Ela coloca assim: a investidura em cargo público ocorrerá com a realização da prova do concurso público, ou então acontecerá com a nomeação. A nomeação ainda vai, né? Que pode trazer aí certa dificuldade. Matheus, e o que é a posse? A posse ela é um ato solene no qual o município, o estado ou a União, né? Eles transmitem o cargo público à pessoa física, tá bom? Em linhas, em miúdos, seria mais ou menos isso.
Aí guardem essas formas de provimento. Mateus, provimento pessoal, de suprir ali as expectativas, ou melhor, de suprir as demandas, tá certo, do funcionalismo público. Quais são, Mateus? Nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Mateus, tem vários ré, né? Tem vários ré. Esse ré a gente sabe é porque já aconteceu e aí vai acontecer novamente de uma maneira diferente. Tudo bem? Nomeação, promoção, ascensão, transferência. São 4 itens aqui que a gente tem provimentos assim propriamente ditos de natureza única. Estão surgindo ali ou está acontecendo aquela transformação do cargo. Já a readaptação, reversão, o aproveitamento, perdão, também inclui ele ali no rol que anteriormente eu mencionei. A readaptação, reversão, reintegração e recondução, estas têm natureza de algo que já aconteceu ou por motivos externos aí fez necessário a vacância daquele cargo. Esse é o termo correto, tá, pessoal? Vacância. Quando o cargo, por algum motivo, fica vago, é desocupado ou surge a oportunidade para promoção, existe a vacância. Vamos lá, gente. Eu vou tentar aqui de forma bem objetiva ler cada um dos itens para que vocês entendam. Artigo 13. Da nomeação. Ela terá caráter efetivo quando se tratar de cargo de carreira ou isolado. Aquela figurinha que eu falei para vocês, aquelas figurinhas da estrutura do órgão. É um órgão que trabalha com carreira. Você entra como, por exemplo, assistente administrativo, depois você vira analista, depois você vira supervisor, depois você vira gerente, depois você vira um diretor, um regional, quer que seja, qualquer coisa neste sentido. Ou isoladamente, você entra como assistente administrativo ou atendente e ali você fica até o término da sua aposentadoria. Ou o cargo em comissão. Mateus, o que é cargo em comissão? Gente, o cargo em comissão, eu creio que o conceito ainda vai aparecer aqui, mas antecipando para vocês, eles são cargos que a gente chama de livre exoneração. O que é isso, Mateus? Gente, qual é a maior característica do funcionalismo público? Por que é que vocês hoje estão estudando, estão parando agora um pouquinho para ver esse vídeo, estão se preparando aí para a Prefeitura de Palmeira dos Índios? É porque vocês sonham com a estabilidade. Então, exatamente o que difere, o que eu quero que vocês guardem. Qual é a maior diferença, Mateus, do funcionalismo público, do cargo em comissão para o cargo de caráter efetivo? Vejam, o nome é muito sugestivo. Efetivo, tá certo? Ali você tem a estabilidade, atendidos alguns requisitos que nós veremos aqui mais adiante. O em comissão, não. O prefeito pode muito bem publicar edital, né, a nomeação por comissão daqueles servidores, mas, ou melhor, comissionados, né, que a gente chama, tá certo? Mas a qualquer tempo, por conveniência dele, não. Faz o seguinte, tira esse pessoal todo aí que foi que eu acabei trazendo por comissão. Tira todo mundo, não quero mais não. Ele pode. Ele precisa não, Mateus, explicar o motivo não, porque independe de motivação, tá certo? Claro que ele também não vai fazer de forma arbitrária, né, pessoal? Não, é meu bel prazer, eu quero lá e vou tirar com o fim de prejudicar. Não é assim. Mas o que eu quero trazer para vocês é somente esse caráter superficial que o cargo em comissão tem. Tudo bem? Espero não ofender ninguém, mas é apenas trazendo o que a lei aqui mais ou menos traz para a gente. A nomeação para o cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso público. Então, outro ponto para você anotar aí. Diferença entre cargo em comissão e cargo de caráter efetivo. O de caráter efetivo, ele somente ocorre através da habilitação por meio de concurso público, de provas ou de provas e títulos. Tudo bem? Os demais requisitos para ingresso e desenvolvimento do funcionário na carreira mediante progressão, promoção, ascensão e acesso serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema na carreira da administração pública, municipal e seus regulamentos. O que é que ele está dizendo com isso aqui? Que se houver, de repente, algum motivo diferente dos estabelecidos aqui nesta lei, haverá uma lei específica do órgão aí, tá certo? Trazendo as diretrizes para que haja essa ascensão. Do concurso público terá, o concurso público será desenvolvido em 2 etapas, em caráter eliminatório, e classificatório. Mateus, como assim? Gente, vamos lá. Vocês vão fazer a prova, tá? Em dezembro, mês que vem, e aí muitos de vocês serão eliminados. Mateus, como assim? Eliminados pelo simples fato de não conseguirem ter atingido o quantitativo mínimo ali para eventualmente aí para a nota de corte, como a gente chama, tá? Ou melhor, o percentual que o edital prevê, tudo certo? E classificatório. Alguns de vocês
serão aprovados, mas como a gente diz aqui no mundo dos concursos, serão aprovados fora das vagas. Matheus, não entendi. Gente, vamos lá. Só tem 10 vagas. O último candidato de 0 a 100 entrou com a nota 80. Os candidatos que fizeram de 79 para trás, tá certo? Todos eles, claro que atingiram no mínimo 50%, ou seja, acima de 50, a partir de 50, tá? Ou de 50 adiante, entre 50 e 79, toda essa galera foi aprovada. Porém, não entraram dentro do número das vagas, tá certo? Foram desclassificados, né, pelo aspecto de não estarem dentro ali do quantitativo mínimo ou exigido para a nomeação, né, o segmento aí do processo do concurso público. Tudo bem? Espero que tenha ficado mais ou menos compreendido, mas havendo dúvidas ainda, Matheus, não entendi muito bem, né, como é que funciona o concurso público. Podem deixar abaixo aí nos comentários que eu trago maiores informações. O concurso público terá via de regra, tá, pessoal? Quando eu disser via de regra, é a regra mesmo. A validade de 2 anos, mas pode, numa única vez, ser prorrogado por igual período. Ou seja, ele tem validade de 2 e pode ser prorrogado por mais 2. Aí tem gente que vê isso aqui quando está lendo o edital e diz assim, oxi, quer dizer que eu só vou passar no máximo 4 anos de serviço público? Gente, calma. O conceito aqui está relacionado ao certame, tá? Ou também conhecido como concurso público. Ou seja, foi lançado o edital, tá certo? Palmeira dos Índios tem até 2 anos para nomear vocês aí, tá certo? Ocorridos 2 anos eles não nomeando, eles podem prorrogar esse prazo por mais 2, mas não podem jamais ultrapassar os 4 anos aí, sendo 2 que a lei prevê e a prorrogação por mais 2. Entendam que esse requisito ele está vinculado ao concurso público. É ao concurso, não é a validade ou a efetividade do teu tempo de serviço no funcionalismo público, não. Vejam, e ainda há outro adendo aqui no parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior. Tá certo? É inconstitucional. Não pode. Ora, vocês foram aprovados, estão ali caminhando para o 3º ano, aguardando a nomeação, e do nada a Prefeitura de Palmeira dos Índios lança um edital para os mesmos cargos os quais vocês foram aprovados. Não podem. Então, somente é inconstitucional e certamente não terá andamento, tampouco validade jurídica. Tudo bem? Da posse e do exercício. Matheus, são coisas diferentes? São momentos, fases diferentes após a aprovação de vocês. O que é a posse, Matheus? Ela é a expressa aceitação de vocês das atribuições, dos deveres, responsabilidades inerentes ao cargo, bem como também é o momento no qual vocês fazem um compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, como eu já havia antecipado, é aquela solenidade, aquele ato solene, onde o Estado, o município vai trazer para vocês dizer assim, olha só, Maria José, por exemplo. Maria José está aqui. Você foi aprovada para o cargo de agente de endemias, por exemplo. As suas atribuições, compromissos e responsabilidades são esses. Estou dando fé, eu, né, enquanto representante do poder público, e peço que você assine aqui aceitando essas condições. A Maria José vai e assina e está devidamente empossada. Matheus, e quanto tempo a posse ocorrerá? Gente, 30 dias, tá? Contados de quê, Matheus? Da publicação do ato de provimento. Prorrogável por mais 30. Então, veja, foi publicado o ato de provimento, tá certo? Em Diário Oficial do município. O município tem até 30 dias para empossar vocês. Ele não empossando em 30 dias, ele pode ainda prorrogar esse prazo por mais 30. A gente vai ver mais na frente como é que é contabilizado esse período aí em dias, tá? Se são dias corridos, somente dias úteis, como é que funciona. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. No artigo 5º eu separei parágrafo 5º aqui eu separei para vocês que no ato da posse, o funcionário apresentará obrigatoriamente a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e a declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Por quê, Matheus? A gente vai ver mais na frente também que via de regra, é proibido, né, a acumulação de cargos públicos. Existem 2 exceções, a texto constitucional, mas a priori eu quero que vocês guardem isso. Tudo bem? Vamos lá. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica e oficial. Como eu já havia comentado para vocês, eu vou só ratificar aqui de que a pessoa que for julgada apta física e mentalmente, ela deverá seguir aí nos trâmites, bem como as que forem consideradas inaptas, tá certo? Não tem aptidão para tal, ela vai ser considerada desta forma e será eliminada do processo.
O que é exercício, Matheus? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Veja, vocês são empossados, quando vocês aceitam e ratificam, assinam, né, o termo de posse, depois vocês vão entrar em exercício. O que é isso? Aí é realmente ir para o dia a dia, para as atividades propriamente ditas. Qual é o prazo, Matheus? 30 dias contadas da data da posse. Então, veja, você foi empossado. Você tem até 30 dias para entrar em exercício. Matheus, e se eu não entrar? Aí cabem as medidas judiciais para garantir este tempo. Mas dificilmente, pessoal, se o município chegou ao ato de empossá-lo, certamente ocorrerá. Tá bom? Será exonerado. O que é exonerado, Matheus? Excluído, expulso, demitido, tirado daquele meio ali. Entendam por esses e outros sinônimos, que assim vocês melhor entenderem. Tudo bem? Será exonerado o funcionário empossado que não entrar em exercício no prazo previsto anterior. Qual é o prazo, Matheus? De 30 dias. Você foi empossado, mas em 30 dias não entrou em exercício. Aí você vai ser exonerado. É como a gente diz, vai passar a vez, vai dar a vez a outro. A autoridade competente do órgão ou da entidade para onde for designado o funcionário compete dar-lhe exercício. Como assim? Se você foi aprovado no concurso para agente de trânsito, você vai para qual órgão? Para qual entidade aí? É CMTT. É ela quem cabe aí dar sequência no ato de entrada do teu exercício, tá bom? Não, eu fui aprovado para agente de endemias. Aí você vai para a Secretaria Municipal de Saúde, tá certo? Se for esse o órgão aí dentro da estrutura, é só um exemplo, eu não tenho muita convicção. Tudo bem? A promoção ou a ascensão não interrompem o tempo de serviço, tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira, a partir da data de publicação no ato que promover ou ascender o funcionário. Que é isso, Matheus? Ele está dizendo assim, pessoal, que mesmo que você esteja executando hoje uma atividade e você venha a ser promovido para outro, o tempo de serviço que você em outrora já tiver executado, ele não vai ser desconsiderado, pelo contrário, tá bom? O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do sistema de carreira ou isolado, fica sujeito a 30 horas semanais de trabalho. Gente, detalhe, essa é a sugestão, a recomendação, mas cada órgão, cada entidade, cada cargo público detém ali as suas singularidades. Tudo bem? Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, conceito fundamental. É fundamental que nós saibamos o conceito de estágio probatório. Matheus, o que é isso? Gente, é como o próprio nome já diz, é como se fosse um estágio mesmo. Sabe o estágio que as pessoas que fazem curso têm que estagiar determinado tempo? No serviço público é como se fosse a mesma coisa. Só que o detalhe, 36 meses. Matheus, 36, isso, 3 anos, tá? 3 anos aí, durante 3 anos, nós estaremos em estágio probatório, tá bom? Sendo constantemente, ou essa sugestão, avaliados nos quesitos de, pelo menos, assiduidade. O que é isso, Matheus? É a sua frequência. Você falta, você chega atrasado, como é que é? Disciplina, o que é isso, Matheus? O quanto você está de acordo com as normas presentes ali. O quanto você desrespeita regras, o quanto você obedece o que lhe foi passado, tá bom? Capacidade de iniciativa, pessoal, aqui já é autodescritivo, né? Mas é aquela atitude, aquela capacidade que o indivíduo tem de não esperar que seja pedido, solicitado. É aquela autonomia que ele tem em executar, em fazer. Tudo bem? Produtividade, o quanto ele desempenha ali as suas competências e responsabilidade. O quanto ele é responsável para com o cargo, tá certo? Veja, no parágrafo 1º ele diz o seguinte: 4 meses antes do fim do estágio probatório, será obrigatoriamente submetido à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do funcionário. Então, gente, 4 meses antes do término do estágio probatório, vai ser feita essa avaliação. O funcionário não aprovado no estágio probatório, tá certo? Estágio aqui probatório, faltou o probatório, mas enfim. Mas aqui a gente já subentende que é o estágio probatório. Será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 32. Vejam, pessoal, aqui nós já temos o conceito de recondução. O que é recondução, Matheus? É o retorno, não é? É a volta de um servidor a um cargo que anteriormente ele ocupava, que em razão de inaptidão, por exemplo, ou não adequação ali ao estágio probatório, em um novo cargo, por meio de promoção, ele não eventualmente se adequou.
não é correto, não é lícito que ele seja exonerado, que ele seja tirado, expulso do serviço público, porque não se adaptou àquela nova realidade. Pessoal, eu vou para esse pouco mais objetivo por conta do tempo, tá? Então vamos lá. O funcionário habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira ou isolado adquirirá, eu até deixei marcado aqui, a estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo serviço. Mateus, após 3 anos, o que é que eu tenho? Aí você tem a chamada estabilidade. Antes disso, não. Você pode vir a ser exonerado, tá bom? Sobretudo nos critérios avaliativos. O funcionário estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurada ampla defesa. Gente, cuidado, guardem esse parágrafo 25, ele também aparece muito aqui em concurso. Primeiro diz que, normalmente eles dizem assim, que não pode ser por processo administrativo disciplinar exonerado, e que se for por processo disciplinar, ele não precisa ser garantida a ampla defesa, e que, por exemplo, aqui em via judicial, não precisa do trânsito em julgado. São só algumas hipóteses que a gente comumente vê aí nas provas de como as bancas as cobram, tudo bem? O que é a transferência, Mateus? É a passagem do funcionário estável do cargo efetivo de carreira para outro cargo, vejam, de igual denominação, classe, vencimento, pertencente ao quadro de pessoal diverso. Então a transferência, veja, ela acontece sim, mas desde que dentro ali da estrutura do quadro, pertencente de quadro de pessoal diverso. Ele era da Secretaria X e foi para a Secretaria Y, então ele foi transferido. Readaptação é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenham sofrido em sua capacidade física ou mental. Sobretudo aqui fatores onde o funcionário venha de repente a ser acometido com alguma enfermidade de natureza grave ou gravíssima, tá? E em razão disso ele precisa ser readaptado para uma nova condição, a fim de não ser prejudicado em virtude disso. E a reversão, Mateus, é o retorno da atividade ao funcionário aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declaradas insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Como assim, Mateus? Não entendi. Tá, vamos lá. Você, de repente, sofreu, que Deus os livre em todos vocês, todos nós, sofre um acidente durante o trabalho, durante a tua jornada no serviço público. E aí você passa por uma junta médica, e essa junta médica diz, não, olha, ele está inválido, ele não tem condições mais de exercer aquelas atividades. E aí você é aposentado. Só que em dado momento ela diz, espera aí, não, vamos ver de novo o caso de fulano aqui. Não, rapaz, dá para ele fazer trabalhos administrativos, chama de volta. Então esse chamamento, a volta ao trabalho, o funcionalismo público, chama-se reversão. Tá certo? Os conceitos, pessoal, eu busco sempre trazer assim o mais simples possível, tá? Não poderá reverter a aposentadoria quem já tiver completado 70 anos. Guardem isso, tá? Que as bancas costumam confundir. É permitido o retorno às atividades, a reversão do servidor aposentado com 75 anos. Aí vocês já sabem que não. Reintegração é a reinvestidura de funcionário estável no cargo anteriormente ocupado. Essa aqui eu já antecipei para vocês lá em cima, tá certo? É aquele processo onde o funcionário era de um cargo, foi promovido a outro, e aí, por razão de não atender as expectativas e as demandas ali, ele volta ao cargo anterior, tá certo? Recondução é o retorno do funcionário estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou reintegração do anterior cargo ocupante, tá certo? Então vejam, a reintegração é a reinvestidura do funcionário estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação. Tá certo? Como assim, Mateus? Ele determinava uma atividade, porém aquele cargo dele foi extinto, tá? Foi transformado em outro cargo. Então, se ele de repente volta por algum motivo, ele é reintegrado no cargo o qual foi transformado daquele que outrora ele executava. Tá certo? Então vejam, com o ressarcimento de todas as vantagens, tá bom? Na hipótese do cargo ter sido extinto, o funcionário tem a disponibilidade, observados os artigos 33 e 34, encontrando provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitamento de outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade remunerada, observado o disposto no artigo 33. Tudo bem? Seguindo aqui, da disponibilidade do aproveitamento. Tudo aqui, pessoal, dentro do estatuto está linkado. Então, uma coisa tem relação direta com a outra. Os cargos públicos podem ser declarados desnecessários por ato do chefe do Poder Executivo nos casos de reconhecimento de excesso de servidores ou exercício naquela função. Tá certo? Existe essa possibilidade também,
o chefe do executivo, o prefeito, no caso do município, pode fazer isso. A extinção do cargo público será previamente autorizada por lei e far-se-á mediante ato do chefe do Poder Executivo. Agora veja, ele não pode ao bel prazer, tá? Não é cargo em comissão, não, é cargo em caráter efetivo, é motivado por ou autorizado por lei. Tudo bem? Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável nele investido será imediatamente posto em disponibilidade. Então, quer colocar a pessoa ser colocada em disponibilidade, Matheus? É exatamente aquele momento onde, por um motivo alheio à sua vontade, né, alheio à vontade do servidor, o cargo qual ele em outrora ocupava é posto em extinto. Tá? Então ele está à disponibilidade do serviço público para realocá-lo, para reconduzi-lo, para alocá-lo em uma nova função. Tudo bem? Não consigo, pessoal, ler todos os parágrafos, tá certo? Mas vou buscar ler os mais importantes. Não se inclui o cálculo da remuneração proporcional. Isso aqui no caso dele ser reintegrado aí. O adicional pela prestação de serviço extraordinário, o adicional noturno, o adicional de salubridade, periculosidade, pelo exercício de atividades penosas, o adicional de férias, a retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção, chefia ou assessoramento, salário natalino, a gratificação natalina, o salário família, o auxílio funeral, auxílio natalidade, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, as indenizações, as diárias e a ajuda de custos em razão da mudança de sede e o custeio de moradia. São, pessoal, gratificações, elas têm a natureza de somar, mas não incorporam-se ali ao vencimento. E por este motivo, tá? No sentido assim, não são considerados como componentes do vencimento, são gratificações, são coisas que o município ele concede como plus, né? Como algo a mais. Veja, no parágrafo 6º ele diz assim: o ato que colocar em disponibilidade o servidor que se encontre regularmente licenciado ou afastado somente produzirá efeito após o término da licença ou do afastamento. Ele também não pode pegar o servidor que está afastado ali devidamente e dizer, não, vou colocar ele em disponibilidade. Não, peraí, está afastado, não está em pleno exercício das suas atribuições. A Secretaria Municipal de Administração, havendo carência, procederá ao aproveitamento do serviço do servidor em disponibilidade em funções, atribuições, vencimento, nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional compatíveis com o anteriormente por ele ocupado. Então é a Secretaria Municipal de Administração que faz esse levantamento e esse planejamento. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade há mais de 12 meses depende de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. Ou seja, se esse afastamento dele aí for superior a 12 meses, ele vai passar por uma reavaliação junto à junta médica, né, oficial do município. Pessoal, vou trazer outro conceito fundamental aqui, que é vacância. Ela só acontece por, vamos lá, alguns motivos. Quais são? Eu já trouxe o conceito de vacância para vocês, né, pessoal? Vacância é exatamente aquela ideia de não haver mais a utilidade daquele cargo, a extinção do mesmo. Então, em razão disso, a gente tem a vacância, aí inexistência mais daquele cargo, por assim dizer, tá certo? Então aqui a vacância, a gente pode considerar que o cargo é vago quando ele não... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, pessoal, não é muito meu forte, eu estou pelo notebook, então, e a letra já não é muito bonita, mas eu quero só lembrar que vocês que o cargo não existe, tá bom? Na vacância, o cargo não existe mais. Eita, o X ficou péssimo, né? Mas enfim. O S e o T. Agora vejam, a vacância, ela tem algumas situações onde ela ocorre. Quais são, Matheus? Ela acontece por meio de exoneração, demissão, promoção, ascensão, transferência, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo, inacumulável e falecimento. Matheus, como assim inacumulável? É que a gente pode acumular alguns cargos que a gente vai ver mais para frente. A exoneração de cargo efetivo, quando é que ela acontecerá, Matheus? Ela dar-se-á a pedido do funcionário ou de ofício. Como assim, Matheus? A pedido do funcionário? Ora, vocês estão no serviço público do município de Palmeira dos Índios, mas aí são aprovados em um outro certame, o qual vocês visam aí seguir carreira. Desta forma, pedirão exoneração. Aí você chega para o serviço público lá de Palmeira dos Índios e diz, olha, estou pedindo para sair, tá? Estou saindo, então... estou pedindo a minha exoneração, tá certo? Essa exoneração ela dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório ou quando, por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão ou abandono de cargo. Ainda também, quando não tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. Vimos isso lá em cima quando falamos da posse. A exoneração de cargo em comissão, ela dar-se-á
a juízo da autoridade competente. Lembra que eu falei da figura do prefeito aqui, que ele pode, ao bel prazer dele, a bel prazer assim, no sentido mais simples de falar, né? Ou ainda a pedido do próprio funcionário, tá? O comissionado também pode, ao seu tempo, pedir. Vejam, o afastamento do funcionário da função de direção, chefia, assessoramento e assistência dar-se-á a pedido, ele pode pedir também para afastar-se dessas atribuições, mediante a dispensa dos cargos, nos casos de promoção, cumprimento de prazo exigido na rotatividade da função, se for um cargo em caráter rotativo, não é fixo, existe uma rotatividade ali, suponhamos. Imagine que o inspetor, não sei se esse é o termo correto para a SMTT aí de Palmeira dos Índios, ele tenha a previsão de 2 anos no cargo. Após 2 anos, vai ser feita ali uma nova eleição, ou não sei bem como é que funcionaria dentro da SMTT de Palmeira dos Índios, uma votação, enfim, de um novo servidor da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte para ocupar esse cargo, tá certo? Então, por esse motivo, ele foi retirado ali, ou foi afastado daquela posição. Por falta de exação no exercício das suas atribuições, segundo o resultado do processo de avaliação. Ele também, sendo ali inapto, né, se mostrando ineficiente para aquele fim, ele pode também ser exonerado. Afastamento que trata o artigo 97, veremos lá na frente, tudo bem? Aqui agora eu quero tratar com vocês rapidamente sobre a remoção. O que é isso, Matheus? É o deslocamento do funcionário dentro do território do município, a pedido ou de ofício, com preenchimento eu acho que era de cargo, né? Cargo de lotação no âmbito do mesmo quadro. Tudo bem? Dar-se-á a remoção a pedido para outra localidade do município independente de cargo de lotação para acompanhar o cônjuge, o companheiro ou companheira, ou por motivo de saúde funcionário, cônjuge, companheiro do servidor, entenda o funcionário como servidor. Ele está usando servidor porque ele está falando de autarquias e fundações públicas, já por isso que ele está falando aqui funcionário, perdão. Mas considerem servidor também. Nos casos previstos no parágrafo anterior, o funcionário ou servidor preencherá o primeiro claro, eu não entendo esse claro, mas eu acho que é o primeiro cargo, pessoal mesmo. O primeiro cargo de lotação que vier a ocorrer. Tudo bem? Vamos lá. A redistribuição, ela é o deslocamento do funcionário com o respectivo cargo, guardem isso, para o quadro de pessoal de outros órgãos ou entidades cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração pública. Vejam, é exclusivamente, tá certo? Dada para ajustamento de quadros de pessoal. Então a redistribuição não é o meu querer. O meu querer é o quê, Matheus? O que é que eu posso fazer? Eu posso pedir uma remoção, tá? Por motivos meus, de saúde, de cônjuge, etc., como a gente viu no parágrafo anterior. Já a redistribuição não. Você pode, de repente, ser lotado num bairro ou numa determinada área dentro de Palmeira dos Índios e serem devidamente aí colocados por redistribuição em outras áreas, tá bom? A substituição, aí é os funcionários que são investidos em função de direção ou chefia e ou ocupantes de cargos em comissão, que terão os substitutos indicados no regime interno, ou no caso de omissão, provimentos designados pela autoridade competente. Isso aqui é o seguinte, aquela pessoa assumiu o cargo de inspetor na SMTT, o cargo dela lá como agente vai ficar vago, por exemplo. Então aí é necessário que haja essa substituição. Tudo bem? Vamos seguindo aqui. Vejam, guardem o conceito de vencimento. Mateus, o que é vencimento? É a atribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com o valor fixado em lei. Existe lei que fixa vencimento. E remuneração, Mateus, é o vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei, tá? Remuneração é o conjunto da obra, é o vencimento e as gratificações, tá certo? Acrescidas. A remuneração dos funcionários investidos em função ao cargo público será paga na forma prevista do artigo 62. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais e ou assemelhados no mesmo poder ou entre funcionários dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. São as peculiaridades, pessoal, bem como o tempo de serviço de pleno e efetivo serviço, né? Bem como também as naturezas os quais os trabalhos que estão submetidos. Por exemplo, o agente de endemias, o coveiro, por exemplo, a insalubridade em razão, né, dos contatos, os possíveis contatos os quais ele tem. Aí você tem o guarda civil metropolitano ou guarda municipal em razão da natureza da atividade também, a sua periculosidade, tá certo? Então veja, cada um com as suas especificidades. Nenhum funcionário poderá receber mensalmente a título de remuneração importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, ou seja,
o salário mais vantagens, em espécie de qualquer título no âmbito dos respectivos poderes, secretarias municipais e membros das câmaras municipais. Ninguém pode ganhar mais que os membros das secretarias e os membros da Câmara Municipal. A menor remuneração atribuída aos cargos de carreira ou isolados não será inferior ao salário mínimo, tá? Ninguém pode receber menos que o mínimo. O funcionário público perderá a remuneração nos dias que faltar ao serviço, em razão e proporcional a atrasos, ausências, saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 minutos. Inferior a isso, não haverá contabilização. Superior, haverá, ok? Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do funcionário, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração pública e com reposição dos custos na forma definida em regulamento. Vejam, as reposições e as indenizações mencionadas no parágrafo único serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte. Não pode ultrapassar a 10ª parte do provento ali do funcionário. Tudo bem? O funcionário em débito com o erário que for demitido ou exonerado, tiver a sua aposentadoria em disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-lo. A não quitação vai implicar em inscrição em dívida ativa com o município de Palmeira dos Índios. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objetos de aresto, né, que a gente chama, sequestro, penhora, exceto nos casos de prestações alimentícias. Inclusive, falei sobre isso na aula de Direito Constitucional. Aqui a gente está dentro ali do Pacto de São José da Costa Rica, né, que prevê a implicação da prisão civil por dívida, só pegando um gancho mesmo, trazendo essa reflexão aqui, que eu linkei agora quando a gente falou da prestação de alimentos. Veja que a prestação de alimentos ela é tão relevante que ela pode ser um dos poucos objetos ali que constará de forma obrigatória no vencimento do servidor, caso, certamente, ele não o faça de maneira voluntária. Mateus, o que são vantagens? Gente, são as indenizações, os auxílios pecuniários, as gratificações e adicionais. As gratificações e adicionais, novamente aqui, eu não entendi bem, repetiu, mas enfim. Vamos lá. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem cumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento, tá certo? Não entra para fins de contabilidade. Constituem indenizações ao funcionário, as diárias, tão somente aqui, tá? Na estrutura do município de Palmeira dos Índios. Esses valores eles serão e terão condições específicas, tá certo? O funcionário que o serviço se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território, faça jus às passagens diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção. O pessoal ausentou-se ali da sede, né, do município, tá? De modo, vejam, se ele fizer de modo parcial, aí vai ser dado a ele aí, ó, a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite. Então, se não for necessária pernoite, foi um curso que você foi fazer em outro município, veio fazer na capital, em Maceió, e aí você precisou passar aqui, sei lá, 8, 12 horas, mas não vai ser necessário que você pernoite aqui, então vai ser paga pela metade, tá bom? Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o funcionário não fará jus à diária. Então, veja, você também trabalha, por exemplo, com motorista. Você é motorista de ambulância lá na cidade de Palmeira dos Índios. Constantemente você está vindo a Maceió. Não tem como o que se falar em diária para você. Tá? Ainda porque é um ofício, faz parte ali do cargo. Tudo bem? O funcionário que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Tudo bem? Vamos lá. Dos auxílios pecuniários são concedidos ao funcionário ou à sua família no seguinte auxílio. Auxílio de transporte. Tá certo? Ele é devido àquele funcionário em razão da transferência do seu deslocamento ali dentro do município. Tá bom? Depois vocês leem com um pouco mais de calma. Aí tem as gratificações, que além dos vencimentos das vantagens previstas nessa lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações. Gratificação pelo exercício de função de direcia, chefia, assessoramento e assistência. Gratificação natalina, adicional por tempo de serviço. Adicional pelo exercício das atividades insalubres, perigosas e penosas. Adicional pela prestação de serviços extraordinários. Adicional noturno, adicional de férias e gratificação pelo regime de tempo integral. Tudo bem? Aqui ele vai explicar cada uma das gratificações. Vocês podem abrir a lei também, tá, pessoal? Digitando o número da lei aí no Google, vocês terão acesso.
eu não vou ler, porque assim eu não achei tão relevante. Só um detalhe aqui sobre o adicional por tempo de serviço, é devido em razão a 1% por ano de serviço público efetivo, incidindo sobre a remuneração do que trata o artigo 45 no parágrafo 3º desta lei, tá bom? O funcionário fará jus ao adicional a parte do mês que completar o anuênio, tá certo? Então, é um adicional anual com incidência de 1% em cima do serviço público. Seguindo aqui, pessoal, ele ainda vai trazer outros conceitos aqui apresentados de outros adicionais. Aí vocês pausam, olham com calma o vídeo. Na verdade, estou passando aqui com certa brevidade, mas aí vocês acessam a lei, tá bom? Mas eu creio também, ainda assim, que seja possível que vocês pausem aí e consigam ter acesso, tá certo? À lida. O funcionário fará jus a férias de modo anual, a 30 dias consecutivos de férias, que podem ser acumulados até o prazo máximo de 2 períodos, ou seja, por até 2 anos, no caso de necessidade de serviço público, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Tudo bem? O regime de tempo integral considera-se regime de tempo integral o exercício da atividade funcional nos termos em que alude o artigo 82 deste estatuto, ficando o funcionário proibido de exercer cumulativamente outro cargo, função ou atividade particular ou de caráter empregatício, profissional ou pública de qualquer natureza, tá certo? É de regime integral, é 100% garantido ali, tá bom? 100% empregue as pretensões do município. Disposições gerais das licenças. Conceder-se ao funcionário licença por motivo de doença de pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou do companheiro, para o serviço militar, para atividade política, prêmio por assiduidade, para tratar de interesse particular e para desempenho de mandato classista. Tudo bem? A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Tudo bem? A licença por motivo de doença poderá ser concedida a licença ao funcionário por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto, madrasta, ascendente, descendente, enteado, colateral, consanguíneo ou até o fim do grau civil mediante comprovação médica. Poderá, pessoal, não é obrigatório, é poderá. Poderá também, veja que existe esse caráter facultativo no sentido assim de atender alguns requisitos, né? Melhor dizendo, atendidos alguns requisitos, poderá ser concedida a licença para o funcionário acompanhar o cônjuge ou companheiro, deslocamento para outro ponto do território nacional para exercício ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivos e legislativos, tá bom? De repente eu estou trabalhando em Palmeiras dos Índios, a minha esposa é candidata a ser a senadora ou não sei, alguma coisa nesse contexto, tá certo? A deputada, qualquer coisa assim, e ela precisa deslocar a Brasília. Então aí eu posso, de repente, pedir essa licença em detrimento dela, desde que atendidos os requisitos que a prefeitura assim mencionar. Tá bom? Serviço militar eu não vou ler, serviços políticos também não. A licença é prêmio por assiduidade. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o funcionário fará jus a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade com a remuneração do cargo efetivo, tá certo? Ou seja, a cada quinquênio, pessoal. Não se considerar a licença-prêmio ao funcionário que, no período aquisitivo, ou seja, durante os 5 anos ali, sofrer penalidade disciplinar e de suspensão, afastar-se do cargo em virtude de licença por motivo de doença da família sem remuneração, licença para tratar de interesses particulares, condenação à pena privativa de liberdade por sentença definitiva, afastamento para acompanhar o cônjuge ou companheiro e desempenho de mandato classista. Claro, vejam, se já houve, né, motivo, fator motivador ali para a ausência do servidor, não há o que se falar na licença-prêmio, tá bom? A licença-prêmio, pessoal, ela é aquisitada aí dentro da estrutura do Palmeiras dos Índios a cada 5 anos, tá? Desde que atenda aqueles requisitos mencionados anteriormente. E a licença para tratar de interesses pessoais, ela poderá ser concedida ao funcionário estável, então não pense que vocês vão entrar ano que vem em Palmeiras dos Índios já vão pedir licença para tratar de interesses pessoais, não. Só após a estabilidade, ou seja, após os 3 anos, tá certo? Para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até, não quer dizer que vai ser 2 anos sempre, é de até, o até é um limitador, tá certo? 2 anos consecutivos sem remuneração. E outra coisa, sem a remuneração, sem os vencimentos, tá certo? Matheus, eu estou precisando tratar do interesse particular. Muito bem, a prefeitura vai liberar, porém não vai prover os teus vencimentos durante este período. Vamos seguindo aqui, pessoal, depois vocês leem esses outros tópicos. Haverá um momento aqui que realmente alguns tópicos vão ficar aí
carentes, porque eu não julgo tão relevantes, mas é importante que vocês façam a leitura completa, tá certo? São muitos artigos, né, com incisos, mas dá para a gente fazer. O afastamento para exercício de mandato eletivo. O funcionário investido em mandato eletivo aplica as seguintes disposições. Aí vocês vão ver, ele vai tratar do estadual, federal, municipal, tá certo? Aqui, das concessões, sem qualquer prejuízo, ou seja, sem prejuízo algum. Poderá o funcionário ausentar-se do serviço. Em quais motivos, Mateus? 3. Por ele. Quais são? 1 dia para doação de sangue, 2 dias para alistar-se como eleitor, 8 dias consecutivos em razão de, casamento, falecimento do cônjuge, companheiros, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sobre guarda ou tutela e irmãos. Então, 8 dias em caso de casamento e em 8 dias, espero também que não aconteça com ninguém de vocês, por falecimento de qualquer um desses aqui linkados. Poderá ser concedido horário especial ao funcionário estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e a repartição sem prejuízo do exercício do cargo. Tudo bem? Vejam, o tempo de serviço é contado para efeito de aposentadoria o tempo de serviço no serviço público federal, inclusive das Forças Armadas, estadual e na atividade privada. Mas a atividade privada também. Agora vejam, não são todos os casos. A gente precisa atender os requisitos aqui apresentados, tá certo? Vejam, a apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidas em anos, considerados o ano como 365 dias, ou seja, um ano normal, um ano convencional, tá bom? Artigo 103. Além das ausências dos serviços anteriormente citados, no artigo 98, serão consideradas o efetivo exercício, aqui vai ser contabilizado como pleno exercício efetivo, é como se você estivesse trabalhando. As férias, pelo menos para fim de contagem de tempo. E o exercício do cargo em comissão ou equivalente para entidades dos poderes da União, dos estados e municípios. De repente você foi nomeado aí, né, para exercer um cargo em comissão e em razão disso precisa afastar-se. Esse tempo também vai ser contado como pleno exercício. Tá certo? E ainda em cargo ou função do governo ou administração de qualquer do território nacional por nomeação do prefeito municipal. Se o prefeito nomear vocês aí para qualquer função que seja dentro da estrutura, esse tempo também será contado. Tudo bem? É importante, pessoal, que vocês leiam com calma esse tempo de contagem de serviço aqui, até porque muito interessa a vocês, né? Sobretudo quem já tem um pouco mais de idade, já tem uma certa contribuição no serviço privado, iniciativa privada, já tem uma bagagem, e para quem está começando também, né? Não se trata de não ser interessante, até porque vocês vão contabilizar tempo. Contar-se-á apenas para efeito da aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço prestado ao Estado, município, DF, a licença para tratamento de saúde de família, a licença para as atividades públicas, o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal e distrital, anteriormente ao ingresso ao serviço público municipal. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra, o tempo de serviço que refere-se ao inciso 1, ou seja, o tempo de serviço prestado aos estados, municípios e o DF, não poderá ser contado em dobro ou quaisquer outros acréscimos, salvo se houver norma correspondente na legislação. Tudo bem? Fundamental esse tempo de contagem de serviço, sobretudo para nós, enquanto futuros ingressos aí no funcionalismo público do município. Se Deus quiser, se for essa vontade dele, mas se não for agora também, haverão outras oportunidades, o importante é não desistir. O direito de requerer prescreve. De requerer o quê, Matheus? Exatamente os direitos aqui apresentados, tá certo? As condições, tá? O direito de petição contra o município, quaisquer direitos que seja ele relacionado, em 5 anos para atos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade que afetem interesse patrimonial e reditos resultantes da relação de trabalho e em 120 dias nos demais casos. Tudo bem? Guardem, prescreve. O que é prescrever, Matheus? Você perde direito de ação, tá certo? Você não pode mais exercer, ele ainda existe, ele não decadenciou. A decadência é quando você não pode mais exercer aquele direito porque você não tem mais o direito. A prescrição você até tem o direito, mas não pode exercê-lo porque você perdeu os prazos. Tudo bem? Vamos lá, caminhando, pessoal. A aula está um pouco extensa, mas já estamos caminhando ao final. Agradeço quem ficou até aqui. São deveres do funcionário público. Pessoal, serão verbos. Vejam, exercer, ser, observar, cumprir, atender, tá certo? Então são verbos, ok? Guardem isso e depois leiam com bastante cautela. Aqui a gente vai entrar nas proibições. São proibições
ausentar-se, retirar, recusar, opor, verbos também, porém em caráter em tom negativo, para que o servidor eventualmente não o faça. E se o fizer, está incidindo aí em uma norma proibitiva, estando sujeito às sanções administrativas, quiçá penais ou civis, a depender da natureza da ação. Da acumulação, eu falei para vocês que iria comentar com vocês. Vejam, é constitucional. Ela é constitucionalmente vedada, não pode, salvo aquelas em que está devidamente impressa, tá certo? Vamos lá. As responsabilidades. O funcionário responde civil, penal e administrativamente. Matheus, o que é isso? Civil, gente, vamos dizer o seguinte, você causa dano a alguém. Você está dirigindo um veículo da prefeitura e bate em alguém. Nessa batida, você não chega a lesionar a pessoa de forma grave. Porém, ela fica ali com algumas escoriações, ou melhor ainda, você a lesiona de forma grave, causando lesão corporal de natureza grave, tá? Deixando a pessoa impossibilitada de exercer ali as suas atribuições rotineiras e também trazendo impacto, um impacto negativo para ela, em razão de que naquele momento ela estava indo participar de um processo seletivo para preenchimento de uma vaga em dada empresa, o qual ela não foi, em razão do acidente envolvendo você e ela ali. E administrativamente, porque o Estado vai reparar aquele dano que a vítima sofreu, tá? E vai prover uma sanção disciplinar, administrativa disciplinar contra você, na condição de servidor, a fim de reparar aquele dano, tá? E civil, Matheus, civil é se de repente a vítima ingressar com uma ação alegando que sentiu-se lesada ou então teve a sua dignidade ali de alguma forma afetada em detrimento daquilo ali, que perdeu a entrevista de emprego com potencial chances de ser aprovada. E penal se for um crime, se configurar crime, tá certo? Se tiver natureza de lesão, como eu citei anteriormente, lesão corporal de natureza grave, tá certo? O servidor pode sim responder na forma da lei. Tudo bem? Tratando-se de dano causado a terceiros, como o exemplo que eu citei, o responsável responderá ao funcionário perante a Fazenda Pública. Então, quem responde por os danos causados é o funcionalismo público, é sempre o município, o Estado ou a União. Tá? Até porque a obrigação, o dever de reparar, a responsabilidade é objetiva do Estado. Ele responde e pode cobrar do servidor, tá certo? Em processo administrativo. A responsabilidade penal abrange os crimes e as contravenções imputadas ao funcionário dessa qualidade. A responsabilidade administrativa resulta no ato omissivo ou comissivo, é o fazer ou deixar de fazer, praticado no desempenho da função ou cargo público. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, tá? Elas são cumulativas, como a gente tem no direito. Você tanto pode responder civil, penal e administrativamente, como você pode responder somente por uma ou pela outra. Agora vejam, uma vez considerada ou você sendo absolvido no âmbito penal, tá, por alegação que não existiu fato ali condizente com o mencionado, aí as sanções civis e administrativas serão supridas, afastadas e não deverão e não poderão ser cobradas. Sanções disciplinares, só para que vocês saibam quais são, depois leiam a fundo. Administrativa, advertência, suspensão, demissão, cassação de disponibilidade e destituição de cargo em comissão. São todas essas 5 aí e cabem e merecem que vocês parem um pouquinho e façam as devidas leituras, tá bom? Advertência e suspensão terão registros cancelados após o decurso de 3 anos, tá certo? A demissão será aplicada nas seguintes hipóteses: em crimes contra a administração pública, abandono do cargo, inassiduidade, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, insubordinação. São diversos fatores que podem configurar aí ou resultar em uma demissão. Leiam com calma, com cautela, tá certo? Se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar esse material, esse PDF aqui, já com as devidas marcações. Deixem os comentários aí, tá certo? Para que vocês já possam ir taxativamente no que eu avaliei como mais relevante. Aí existe algo chamado de processo administrativo disciplinar. O que é isso, Matheus? A autoridade que tiver ciência de irregularidades no serviço público é obrigada, não é facultada a ela é obrigada a promover a sua apuração. E essa apuração, ela leva o nome de processo administrativo disciplinar. Lembrem, é obrigatório que a autoridade, ao tomar conhecimento, instaure o processo administrativo disciplinar, tá certo?
Existe a sindicância, que pode resultar em arquivamento do processo, uma vez verificada o não encontro ali ao que estava previsto no referido, tá? Bem como também aplicação de penalidades de advertência ou suspensão de até 30 dias e instauração de processo disciplinar que pode ou poderá resultar na exoneração aí do servidor, tá bom? É muito grave, pessoal. É a medida que a administração pública tem de visualizar ali as expectativas no tocante a possíveis situações incompatíveis com o exercício do serviço público, tá bom? O afastamento preventivo ele é uma medida cautelar. O que é medida cautelar, Matheus? É uma medida paliativa, tá? Ele não é definitiva e ele tem como objetivo aí que o funcionário, de repente, ou o servidor, ele não venha incidir em novas práticas ou tente dificultar, o andamento do processo, né, disciplinar, tá bom? O processo ele é instrumento destinado a apurar a responsabilidade do funcionário por infração praticada no exercício das suas atribuições ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Tudo bem, pessoal? No artigo 152 ele diz: o processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, com a publicação do ato que constitui a comissão; inquérito administrativo, que compreende a instrução, defesa e relatório; e, por fim, o julgamento, para verificar se existe ou não. O inquérito é o instrumento que será, nesse caso, no caso da medida aqui disciplinar, do processo disciplinar administrativo, ele tem garantido ali ao acusado a ampla defesa, tá certo? E o contraditório. E na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis. Tá, pessoal? Então é fundamental saber que visa esse processo e analisar o caso de forma imparcial e ver se de fato procede com a denúncia apresentada. Do contrário, ele poderá ser arquivado ou poderá ser apresentado a julgamento mediante as devidas acariações, tá bom? A revelia: considera-se revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Se ele não apresentar defesa, ele é revel. E essa revelia, que é o ato de ele não se apresentar, é como se ele dissesse assim: não, eu realmente sou culpado, não vou falar nada não. Então a gente diz que ele foi considerado revel, tá certo? Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um funcionário como defensor dativo de cargo ou nível igual ou superior ao indiciado. Ela pode promover alguém: fulano Francisco não veio se defender. Então, José, por favor, defenda-o aqui. Mas nem por isso o processo vai deixar de funcionar, porque em tese, se a pessoa realmente praticou ato ali que vai de encontro ao processo legal, administrativo, disciplinar, ela não tem interesse nenhum no julgamento da lide, né? Então, nem por isso o processo vai deixar de existir. O processo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade que determinou a instauração para julgamento. E, por fim, do processo, o julgamento. E no julgamento, ele tem o prazo de 60 dias contados do recebimento do processo. Tudo bem? Leiam com mais calma esse processo disciplinar, até porque também é uma condição, qualquer servidor está suscetível a ele, mas eu creio que quem trabalha de maneira correta não tem que se preocupar com isso. Mas para a nossa prova é fundamental que nós saibamos que existe. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Então, quer dizer, não é definitivo, não tem caráter também definitivo, pode ser a qualquer tempo ali reanalisado, tá bom? E trazido ali desde que apresentados fatos novos. A gente tem alguns artigos que foram revogados, pessoal. O que é isso revogado, Matheus? Foi tirado da lei. Né? Eles foram excluídos por qualquer motivo que seja aí dentro da estrutura organizacional do município de Palmeiras dos Índios. Aqui ele vai falar um pouco sobre algumas gratificações, né? Do auxílio natalidade, salário família, da licença para tratamento de saúde, que ela será concedida ao funcionário, licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração, a que fizer juiz, tá certo? Desde que comprovada por meio de profissionais da saúde, médicos, né? Médicos peritos, será concedida aí sem prejuízo dos vencimentos, tá bom? Da licença a gestante, a adoção e a adotante e da licença paternidade. Será concedida a licença à funcionária gestante por 180 dias. Aí tem também a licença para o adotante ou a adotante, a pessoa que está adotando alguém. E a licença paternidade também, tá bom? Pelo nascimento ou adoção dos filhos, o funcionário terá direito à licença paternidade de 15 dias.
Tá bom? Consecutivos, gente. São 15 dias. Não, eu vou tirar 5 agora, 5 amanhã, 5 na outra semana e 5 na outra. Não, não, não. São 15 dias consecutivos. Tá bom? Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a funcionária lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Poderá. Não necessariamente precisa ser. Tá bom? Vamos lá, vamos caminhando aqui. Já estamos chegando ao finalzinho. Configura-se, dá licença para acidente de serviço. O que é o acidente de serviço? Ele é o dano físico ou mental sofrido pelo funcionário e que se relaciona imediata ou imediatamente às atribuições do cargo ou exercício. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente de serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provada pelo funcionário no exercício do cargo, sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Então veja, se ele sofre lesão, dano físico, por exemplo, em razão da função dele, ele é guarda. Ele está guardando patrimônio, há um grande tumulto. Nesse grande tumulto, ele é agredido ali por alguma das partes, que traz lesão para ele, faz jus a uma licença por conta do dano sofrido, tá certo? Considera-se também um acidente de serviço. Ou do contrário, ele está indo trabalhar, está indo para a repartição, está indo ao SMTT, o agente de trânsito, e no caminho, infelizmente, ele acaba sofrendo um acidente. Esse acidente, chamado também de acidente de percurso, ou acidente de trajeto, né? Tanto na ida como na volta, também é considerado acidente de serviço. Aí da pensão foi praticamente todo revogado, pensão especial, auxílio funeral. Vocês vejam que ele cita lá anteriormente algumas gratificações que nem existem mais, né? Mas enfim, da assistência à saúde. Título 7, capítulo único, da contratação temporária e excepcional. Para atender às necessidades temporárias ou excepcionais, o interesse público poderão, não entendi isso, o interesse público poderão. Bem, o interesse público poderá, entendi. Ele está falando das necessidades, né? As necessidades poderão realmente ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. São chamados cargos em comissão. Tudo bem? Como assim, Matheus? Para quais tipos de atividades, por exemplo? Surto epidêmicos, fazer recenseamento, uma contabilização, um levantamento de dados dentro do município, para atender situações de calamidade, que Deus o livre, inundações, furacões, aqui não tem furacão, mas só eu exemplificando. Permitir a execução de serviço por motivo profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisa científica e tecnologia, atender outras situações. Pessoal, aquilo que não é costumeiro, que não é comum dentro do município, tá bom? Das disposições gerais. O Dia do Funcionário Público será comemorado no dia 28 de outubro. Tá? Só uma informaçãozinha que não sei nem porque está aqui, mas é interessante. Os prazos previstos nessa lei serão contados em dias corridos. Veja, essa informação ela é fundamental. Tá? Então, qualquer prazo dentro dessa lei, ela vai ser... Eita, deu uma subida legal aqui, mas enfim. Eles serão contados, tá certo? Em dias corridos, excluído-se o dia do começo, então se começou hoje, não conta hoje, passa a contar a partir de amanhã, incluindo-se o do vencimento. Não conta hoje, mas conta o último, conta o dia do vencimento. Por motivo de crença religiosa ou convicção, isso é constitucional, ninguém pode eximir-se, né? Ou pedir, dizer que não vai fazer por conta, não, eu sou de determinada religião, que o sábado para mim é sagrado e eu não posso executar atividades no sábado. Infelizmente, você não pode eximir-se das responsabilidades alegando esse motivo, tá bom? Pessoal, as disposições transitórias e finais ficam submetidos ao regime jurídico desta lei, na qualidade de funcionários ou servidores dos poderes públicos municipais, das autarquias e fundações públicas regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município, de que trata a lei número 823, de 10 de setembro de 73, ou pela consolidação das leis de trabalho, também conhecida como CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452 de 1943. Eu não sei o que foi que entrou um 7 aqui, mas tudo bem. Exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos poderão ser prorrogados após o vencimento no prazo de contratação. O que é que ele está dizendo com isso? Tanto usa-se o Decreto-Lei, o Decreto-Lei de número 823 de 73, como usa-se a CLT também, para fins de compatibilização aí, ou de adequação às normas presentes aqui no Estatuto dos Funcionários de Palmeiras dos Índios. Pessoal, a aula acabou ficando um pouco mais extensa do que eu imaginava, mas não tem como ser diferente, a gente viu toda a parte teórica. Em breve estarei trazendo questões, tá certo? Muito obrigado por terem ficado até aqui, que Deus abençoe vocês, um forte abraço, ótimos estudos e até a aprovação.